Fala, gurizada, aqui quem fala é o Bendinha. E hoje, terça-feira, começam os jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Quem acompanha o canal sabe que eu costumo trazer os meus palpites, as minhas previsões desses jogos de mata-mata das Copas. E dessa vez não vai ser diferente. Então tá começando agora o Quem Avança das quartas de final da Copa do Brasil. E o primeiro confronto já é um jogo muito difícil, considerado para muitos o maior clássico do Brasil, um dos maiores clássicos do mundo. Vai ser feio o jogo? Vai, porque as duas equipes estão em um nível de futebol muito ruim, não tenho o que dizer. Vai ser brigado, vai ser peleado, com certeza, mas como eu falei, os dois times estão com um nível de futebol muito abaixo do que podem apresentar. O Inter até conseguiu uns resultados bons alguns jogos atrás, conseguiu um empate contra o Palmeiras, conseguiu um empate contra o Flamengo, eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, porém agora nos últimos dois jogos que teve dentro de casa não conseguiu impor o seu favoritismo e sair pelo menos com 3 pontos contra o Remo, que era de praxe, uma vitória, não desmerecendo o Remo, claro, mas o Inter vem decaindo nos últimos jogos, não sei se está com a cabeça já nesse Grenal da Copa do Brasil, assim como o Grêmio conseguiu 2 vitórias importantes, venceu o Mirassol pela Copa do Brasil, venceu o São Paulo de virada dentro da arena, só que daí foi jogar 2 jogos fora e 2 derrotas, sem jogar futebol praticamente, contra o Atlético Mineiro lá em Minas não jogou nada, contra o Bragantino até fez um bom segundo tempo, porém acabou entregando no último lance praticamente o jogo. Vai ser um jogo de futebol feio, mas vai ser uma briga interessante entre as duas equipes para não sair derrotada. Dito isso, é difícil, cara, é difícil, mas eu acredito que o Inter vai conseguir a classificação, vai fazer o dever de casa dentro de casa, como o Grêmio não consegue vencer fora de casa nessa temporada, tá sendo o maior empecilho do Grêmio vencer fora de casa. Acredito que o Inter vença no Beira-Rio e talvez consiga um empate na arena e consegue a classificação. Segundo jogo, eu acredito que seja o jogo mais equilibrado desse confronto. Cruzeiro e Atlético vêm numa sequência muito boa de resultados, de desempenhos. Cruzeiro, mesmo sendo eliminado pro Flamengo na Libertadores, conseguiu fazer 2 jogos bons contra o Flamengo, que pra mim o Flamengo é o melhor time do Brasil hoje. Ali com o Palmeiras, eu diria, mas o Cruzeiro foi até o Maracanã na quarta-feira, conseguiu jogar de igual contra o Flamengo, não conseguiu classificação, perdeu o jogo, mas fez um bom jogo. Agora no fim de semana também foi jogar mais uma vez contra o Flamengo e conseguiu uma vitória, uma importante vitória pro Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro teve 3 jogos em sequência contra o Flamengo e foram 3 bons jogos que o Cruzeiro fez, assim como o Atlético Mineiro também vem de vários jogos, se eu não me engano são 10 jogos de vencibilidade. É um time que está crescendo bastante, não começou o Campeonato Brasileiro muito bem, conseguiu uma classificação importante na Sul-Americana contra o Bragantino, um outro brasileiro, né? O Atlético fez um baita jogo contra o Grêmio também, empatou com o Inter dentro do Beira-Rio com os reservas, então acredito que vai ser um jogo bem equilibrado pelo momento das duas equipes, pelos dois times estarem indo bem. É um confronto difícil, mas eu acredito que pela tradição e pela camisa copeira que tenha, o Cruzeiro vai incomodar mais e talvez consiga uma classificação. Eu vou colocar o Cruzeiro na próxima fase para enfrentar o Inter. Vasco e Vitória vão se enfrentar, primeiro jogo no Rio, segundo jogo no Barradão, lá em Salvador. Cara, eu arrisco dizer, não tenho muito o que comentar aqui. O Vasco conseguiu uma classificação na Sul-Americana, vou ser bem sincero, não sei como, tá? O Vitória vem fazendo bons jogos, apesar de ter perdido no fim de semana agora no Campeonato Brasileiro pro Bahia, seu maior rival, perdeu dentro de casa pro Bahia, mas o Vasco tá afundado, né, meu? Não tem muito o que eu dizer, o Vasco não tá fazendo uma temporada boa, mais uma temporada ruim do Vasco. O Vitória é muito forte dentro de casa, apesar de ter perdido, né, o último jogo, mas Vitória é muito forte dentro de casa. Eu acho que esse jogo vai ser decidido lá em Salvador e o Vitória vai sair com essa vaga. Palmeiras e Santos agora, clássico paulista, né? Palmeiras, pra mim, como eu já disse, é o melhor time do Brasil. Palmeiras e Flamengo estão ali brigando pau a pau pra ver quem é o melhor time, que na minha opinião os dois são os melhores do Brasil.
O Santos, apesar de estar vindo numa melhora, digamos assim, né? Cara, clássico não tem o que cravar. O time pode estar mal, o time pode estar bem, o time pode estar afundado em crise, pode estar vencendo tudo. Clássico é clássico, não tem muito que a gente cravar no que exatamente vai acontecer. Clássico é imprevisível, é uma caixinha de surpresas. Mas eu vou de Palmeiras pelo momento, tá? Porque, como eu disse, clássico é muito imprevisível, não tem como cravar, mas pelo momento eu vou arriscar meu palpite e minha previsão no Palmeiras. Então, os meus confrontos vão ser Inter e Cruzeiro e Vitória e Palmeiras na semifinal. Espero que eu acerte tudo dessa vez, porque minhas oitavas de finais da Copa do Brasil foi um desastre. Se eu não me engano, eu acertei 4 dos 8 jogos só, então foi muito ruim. Espero que eu acerte esses agora para dar uma melhorada no meu índice de acertos. E é isso, gurizada. Esse é o vídeo, meus palpites, minhas previsões, os meus comentários sobre cada duelo, o que eu acredito que vai acontecer, quem é mais favorito, enfim, tá aí meus comentários, e é isso, valeu, tamo junto, gurizada.